Hoje eu vou te mostrar um monte de gráfico. Hoje é aquele dia do vídeo mais denso, mais completo. Os gráficos com as velas semanais fecharam ontem. Eu vou te mostrar um monte de gráfico mesmo. Bitcoin, eu vou te mostrar gráfico mensal e também o semanal para te situar no que está acontecendo, que momento é esse. Ah, papai, o bigodão mais sexy e heterossexual do mundo cripto tá de volta. Sejam bem-vindos ao episódio 34 do CryptoVlog. E beleza, você quer passear? Se você quiser saber um pouco mais de como é o Irã, vê no meu canal o vídeo Futebol Uma Viagem lá de quando eu era jornalista da Globo, em 2014. Eu fiz o programa Uma Volta ao Mundo pelo Sport TV, viajando por todos os países que jogaram a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. E a gente foi pro Irã. Eu vou mostrar um pedacinho do programa aqui, do Futebol Uma Viagem, um episódio de 25 minutos. Muito bom, a gente jogou bola com umas meninas lá, a gente visitou um clube que tem as cores da seleção brasileira e uma cidade que é toda apaixonada pelo Brasil. Inclusive tem muito petróleo nessa cidade, e essa cidade foi um dos focos da guerra Irã-Iraque lá no final dos anos 90. E eu só vou adiantar um pouquinho do que eu vou falar amanhã, mas vocês podem saber que pelo que a gente viu no Irã em 2014, tem grande parte do Irã, da população do Irã, tá chateada com essa guerra lá, mas tem uma grande parte da população que também tá feliz e tá mais doida pra porra toda pegar fogo e pra esses malucos desses ayatollah saírem do poder. Eles querem a liberdade deles de volta. Uma grande parte da população não aguenta mais esses ayatollahs no poder, tirando todas as liberdades deles desde 1979. Isso aqui é como era o Irã antes dessa revolução ayatollah. Isso é tudo criado por inteligência artificial, né? Mas se você procurar mais vídeos aí no YouTube, era uma vida normal. Mulheres produzidas na rua sem ter que usar o hijab, homens podia beber na rua. Era um país livre. Era um país, não era uma democracia, mas era um país que tinha muito mais liberdades do que desde que os ayatollahs tomaram a conta da porra toda. Bom, esse aqui é um trechinho do programa do Futebol Uma Viagem lá de 2014. Vou mostrar pra vocês. Já imaginou jogar bola? Umas meninas inteiras. Vai chegar aqui, a gente não imaginava. Meu amigo, quando a gente chegou no aeroporto lá em Teherã, a gente tinha acabado de sair da imigração. A primeira pessoa que veio falar com a gente, um iraniano, que estava saindo para Dubai, estava voltando para Dubai, que era onde ele já morava. Um cara bem de vida, com certeza. E aí ele chegou pra gente e falou: o que vocês estão fazendo nessa merda desse país? Palavras dele. A gente falou: pô, a gente tá fazendo um documentário de futebol e tal, a gente tá animado para filmar aqui. Ele falou: sai daqui, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é uma ditadura louca, ninguém pode fazer nada aqui. Vocês lá do Brasil, país, porra, que na visão deles é um país bom, legal pra caramba, né? O que vocês estão fazendo aqui? Dá um jeito de sair logo disso aqui, que a verdade é que todo iraniano tá mais louco pra sair daqui. Palavras do cara que falou com a gente lá. É óbvio que era a opinião de um cara, mas representa um percentual bom até da população, pelo que a gente viu lá. A gente ouviu rap iraniano com taxista, ou seja, não era só a galera rica que tava de saco cheio dessa porra de ayatollah, não. Taxista ouvindo hip hop, falando que hip hop era proibido, mas que todo mundo da juventude gostava. Enfim, vamos falar de cripto. Vou botar o óculos aqui, amanhã eu falo mais do Irã. Bom, eu vou começar mostrando uns tweets aqui do Colin Talks Crypto, que é um dos caras que eu mais gosto em cripto, né? Eu sempre falo. Ele é o cara que difundiu aí pelo mundo essa correlação positiva entre o M2, que é a liquidez global, a quantidade de dinheiro que existe no mundo, e o preço do Bitcoin, que nesse momento essa correlação não está existindo, mas esse M2 de qualquer maneira é um indicador que dá esperança de que o Bitcoin ainda vai ter uma última explosão até o fim desse ano. Mas aqui, nesse post, o que ele está falando basicamente é que o sufoco acabou, que essa queda brusca que o Bitcoin teve a partir de ontem, essa aqui na verdade foi uma mini queda, né? Ficou nisso aí mesmo, e que a partir de agora é daqui para cima. ele tá cravando aqui, the bottom is in, you heard it
You heard it here first. Falando, o fundo chegou, o Bitcoin atingiu o fundo nessa quedinha. Você ouviu isso primeiro aqui. Aqui foi o primeiro lugar que você ouviu isso. No Twitter dele, né? Não tô pegando esse crédito pra mim, até porque eu acho que essa análise dele tá otimista demais. É claro que eu acho que ele é um cara que entende mais do que eu sobre cripto, sobre Bitcoin, sobre análise técnica, mas eu tô achando que tem um pouco de torcida nisso. Ele tá cravando que o fundo foi atingido e que a gente vai chegar a 150 mil, basicamente por causa dessa formação ombro, cabeça, ombro, né? Ombro aqui, cabeça, ombro, invertida, que segundo ele, o Bitcoin precisava romper acima de 103 mil dólares, o que acabou de acontecer, eu já vou mostrar os preços de momento, e segundo ele, a partir de agora tá tranquilo, vamos a 150 mil nesse ciclo. Eu não tô otimista assim como ele, e eu vou mostrar para vocês por que eu não tô otimista assim. Eu não sou consultor financeiro, e eu acho que cripto, na maior parte dos casos, é suicídio financeiro. Eu sempre falo, você não deveria estar comprado. Se você tem medo de perder tudo, e se é um dinheiro importante para você, você deveria estar na renda fixa do Brasil. Por mais que seja perda fixa, é melhor do que perder tudo aqui no mundo das cripto. Bom, eu vou começar mostrando o gráfico semanal do Bitcoin, com a vela que fechou ontem. Preço atual, vou mostrar rapidinho o preço atual do Bitcoin, perto ali dos 103 mil dólares, né? 102.800, ou seja, já perdendo aquilo que o Colin falou que era importante, ficar acima dos 103 mil dólares. Bom, mas o que o gráfico semanal mostra pra gente é que o Bitcoin perdeu no fechamento da vela semanal aquele suporte nos 104.500, que era importante, que ele estava servindo de suporte já há 5 ou 6 semanas. No fechamento de ontem a gente perdeu esse suporte e com isso a gente pode buscar novos fundos, talvez nos 97 mil, talvez mais abaixo, perto dos 90 mil. Bom, o que mostra que a gente está realmente perdendo a inércia do movimento para cima é o Stochastic RSI aqui embaixo. As duas linhas já tinham cruzado para baixo aqui no final de maio, no finalzinho de maio aqui, e agora as duas linhas cruzaram abaixo desse patamar de 80. Esse é um sinal para os traders de que a moeda está perdendo momentum, está perdendo inércia e está perdendo força para seguir nessa tendência de alta que ela estava vindo já desde abril. Então, eu não sei, eu acho que a tendência é que as próximas semanas, talvez até meses, é ruim de falar isso, a notícia não é boa, é claro que é só o que eu entendo a partir dos gráficos, e eu sou um iniciante na análise gráfica, mas isso é o que os gráficos estão me mostrando. Eu acho, discordando do Colin Talks Crypto, que a gente, na melhor das hipóteses, vai se manter nesse patamar ao redor de 100 mil dólares por um tempo. E eu posso mostrar isso para vocês com outros movimentos que o Bitcoin fez até nos últimos tempos aqui. As últimas duas subidas de preço do Bitcoin aconteceram quando as linhas do Stochastic RSI semanal se cruzaram para cima. Você vê que nesse momento aqui, em setembro de 2024, quando o Stochastic RSI estava lá embaixo, o preço do Bitcoin estava mais ou menos 53 mil dólares. A arrancada até a primeira all-time high acima dos 100 mil dólares se deu ali em dezembro do ano passado, no momento em que o Stochastic RSI estava lá no alto. Enquanto o Stochastic RSI estava acima de 80, passando daqui, só nesse período em que ele estava acima de 80, as duas linhas, o Bitcoin andou de 67 mil dólares até 106, 107, 108 mil dólares. Quando as linhas se cruzaram para baixo de novo, que é o que está acontecendo nesse momento, por isso que é importante, o Bitcoin saiu lá da máxima histórica e veio buscar aqui 73, 74 mil dólares, enquanto as linhas do Stochastic RSI estavam abaixo do 20 no semanal, as duas linhas abaixo do 20. Quando existe a reversão de tendência, o que indica essa reversão de tendência, nesse caso aqui, para o alto, é quando as duas linhas, além de já terem se cruzado aqui embaixo, elas ultrapassam esse patamar de 20. Nessa subida aqui, o Bitcoin saiu de novo de 73 mil dólares,
e foi buscar as últimas all-time highs de 109 e 111 mil dólares. Aqui o Stochastic RSI cruzou para baixo de novo, indicando uma possível perda de momentum para cima, de inércia para cima, de pressão para cima. E agora que as duas linhas confirmaram o cruzamento abaixo do patamar de 80, isso é mais uma confirmação, é claro que não é 100% de certeza, mas é mais uma confirmação de que a tendência de alta foi quebrada. A gente pode estar entrando agora numa tendência de baixa, no mínimo de lateralização. Essa é a minha forma de ver. E agora eu vou mostrar o mesmo gráfico aqui do Bitcoin para vocês no mensal. No mensal, a gente tem uma noção melhor ainda de que esse ciclo sim está no final, de que quem está achando que o ciclo vai continuar no primeiro semestre do ano que vem, ou quem sabe por mais um ano durante 2026, na minha opinião, está enganado. Isso nunca aconteceu nos 3 ciclos anteriores do Bitcoin. O quarto ano do ciclo foi o ano da all-time high, e o que seria o quinto ano, né, na verdade já o primeiro ano do ciclo seguinte, é despencar, é banho de sangue, é perder 60%, 70%, 80% de valor. E eu acho que isso está acontecendo de novo aqui embaixo, né? De novo, o Stochastic RSI, agora no mensal, você vê que quando houve o cruzamento aqui das linhas no final de 2022 e elas cruzaram o patamar de 20, as duas linhas, ganhando momentum, ganhando tendência de alta, a gente está se mantendo nessa tendência de alta do Bitcoin por mais de 2 anos. Aqui, quando cruzou no final de 2022, o Bitcoin estava 15 mil dólares, foi o momento perfeito para comprar. Esse gráfico mensal, ele dá uma certeza maior de que a gente está no momento certo do fundo do ciclo, que é o momento certo de entrar. Foi quando eu entrei, eu já falei algumas vezes para vocês, mas foi obrigado a sair depois. O Bitcoin, basicamente, não esteve num patamar tão baixo quanto está agora, desde abril desse ano, desde março de 2023. Ou seja, mais de 2 anos atrás, a gente não estava tão baixo quanto está agora. Nesse período todo, a gente saiu de 15 mil e foi para 110 mil dólares. E aí, se a gente comparar com o ciclo passado, que acabou em 2021, eu acho que a melhor das hipóteses, o que dá uma esperança de uma última explosão no Bitcoin ainda esse ano, que eu acredito, eu sigo otimista acreditando que vai acontecer, é uma repetição no Stochastic RSI mensal do que aconteceu aqui em 2021. Aqui em 2021, o Bitcoin perdeu o momentum mais ou menos um pouco antes dessa época do ano que a gente está, né? Mas em abril começou a perder. Quando bateu na linha de 20 aqui, que era o que indicaria basicamente que o ciclo estava acabado, ela deu uma última respirada e nisso o preço se recuperou de novo de 30 mil dólares até os 69 mil dólares, que foi all time high desse ciclo. Mas depois disso foi bloodbath, foi banho de sangue. Você vê, desse momento aqui do Stochastic RSI para baixo, o Bitcoin perdeu 69 mil dólares e foi parar em 15 mil dólares, 70% mais ou menos de despencada. Então, o que eu acho que pode acontecer ainda, e eu vou esperar o vídeo do Steve, do Crypto Pro University, que eu sempre falo, é o cara que eu mais confio, o que ele fala eu realmente levo a sério, inclusive o pouco que eu sei de análise técnica eu aprendi com ele nos vídeos dele. Mas a minha esperança é essa, a gente já deu essa apontada para cima de novo aqui, e a gente precisa manter isso por algum tempo para conseguir fazer mais uma all-time high no Bitcoin, e aí sim ter a tão sonhada altcoin season, que inclusive eu preciso que aconteça para, quem sabe, sair do prejuízo nesse ciclo. Mas o gráfico mensal, ele mostra que a gente está no fim do ciclo, não tem alta para o ano que vem. É muito improvável, seria algo totalmente fora do padrão do que já aconteceu no Bitcoin. E bom, para fechar com o Bitcoin, eu vou de novo traçar aquela resistência que pode ser uma resistência histórica, por enquanto não foi quebrada no Bitcoin desde a all-time high de 2017. Você vê que ela vindo em 2017, ela passa pelas duas all-time highs ali, pelos dois picos históricos de 2021, em maio e em dezembro,
e por enquanto ela está servindo de resistência para a gente aqui em 2025. Você não precisa traçar a linha perfeita para perceber isso. Você consegue ver com seus olhos, você não precisa ser um mega especialista, assim como eu não sou, para ver que essa é uma resistência que vem desde 2017. Para a out-season rolar e para o Bitcoin realmente estourar, eu acho que a gente precisaria romper essa linha aqui, mas talvez o que aconteça nesse ciclo ainda, e vai ser melhor do que nada, é o Bitcoin dar mais uma subida e encostar aqui nessa linha por volta dos 115, 120 mil dólares, para depois rolar o banho de sangue. Mas vocês veem que o Stochastic RSI cruzou, mais uma vez, estou falando, cruzou para baixo de 80 e ele vai precisar cruzar para cima em algum momento para a gente conseguir ter esse preço aqui estourando. É possível, claro que é possível, eu não sou consultor financeiro, eu sou só um cara que está perdendo 90% do que eu botei em cripto nesse ciclo, porém aprendi bastante. Bom, agora que acho que eu consegui passar um panorama bom do Bitcoin, vou mostrar outras moedas, vou passar rapidinho por outros indicadores. Aqui a gente consegue ver o Fear and Greed, ou seja, o medo e ganância, que está em 37, o mercado está no medo, está entrando no medo agora, o que não é bom. É claro que o medo proporciona os melhores momentos para a gente comprar, mas como a gente está entrando no medo agora, pode ser que esse medo se aprofunde ainda mais tendo os gráficos como estão. O market cap agora está em 3,16, chegou a cair para 3,05 ontem, o valor total do mercado de cripto, né, no mundo inteiro. Talvez seja uma recuperadinha de leve. Bom, preços de momento, Bitcoin ali segue mantendo perto de 103 mil dólares, Bitcoin, Ethereum 2.300, Solana 139. Eu até fiz um tradezinho ontem de Solana. Eu tinha fechado todas as minhas posições, entrei rapidinho em Solana 132 e vendi hoje a 136. Se eu tivesse ficado, estaria lucrando mais, mas é porque realmente o que os gráficos estão mostrando, e eu posso estar errado mais uma vez, mas é que no médio prazo essa subida não deve se sustentar, ainda mais com a guerra apertando. Acabei de ver que o Irã atacou umas bases americanas no Catar, se eu não me engano. Talvez a guerra aperte mais ainda. Bom, mas vamos falar agora de outras moedas, começando pelo Ethereum. Tudo no gráfico semanal, mostrando Stochastic RSI e RSI. Aliás, eu não expliquei nesse vídeo, mas vou dar uma explicada mais básica aqui, né? Nessa parte de cima aqui, a gente tem o preço, basicamente o Price Action da moeda, nesse caso o Ethereum, né? Semanal. Cada barra dessa aqui equivale a uma semana. Embaixo, no meio, né, a gente tem o RSI, que é um indicador basicamente que mostra se o ativo está sobrecomprado, ou seja, muita gente está comprada num preço que está muito valorizado, não tem como sustentar lá em cima, ou se ele está sobrevendido. Nesse caso aqui em Ethereum, ele está perto dos 50, não está num momento muito decisivo, nem para cima, nem para baixo. Essa linha amarela aqui é a média de 200 dias do RSI, o Ethereum está acima, o que é um indicador bom para o Ethereum. Enquanto o RSI se mantém acima dessa média de 200, é um indicador bom para o Ethereum. Bom, mas embaixo a gente tem, no momento ainda menos avançado que no Bitcoin, mas também se repetindo no Ethereum, esse cruzamento das linhas do Stochastic RSI no semanal para baixo, porém elas ainda não confirmaram perder esse valor de 80. Então isso não indica ainda uma reversão de tendência como está no Bitcoin. Essa tendência de alta começou aqui no Ethereum, lá no meio, final de abril, quando as linhas do Stochastic RSI se cruzaram para cima e os traders mais experientes e mais ligados no Stochastic RSI e no RSI mesmo, né, que estava totalmente sobrevendido aqui, no momento mais desvalorizado que a moeda estava, quem se deu bem, quem entrou aqui, mais ou menos 1.500, 1.300, se deu muito bem, pegou toda essa pernada de Stochastic RSI para cima e conseguiu aí 100% de lucro, isso sem estar alavancado, né? Isso mostra mais uma vez para vocês que quando as linhas aqui do Stochastic RSI se cruzam para baixo, a tendência é que o preço não suba. Não quer dizer obrigatoriamente que o preço vai despencar. Aliás, vou até dar um exemplo, como aconteceu aqui, as linhas se cruzaram para baixo aqui em dezembro do ano passado, nesse momento, e Ethereum perdeu 70% de valor
enquanto essa linha caía e se mantinha lá embaixo. Você vê que esse é um indicador simples, você não precisa ser um gênio, você só precisa usar seus olhos. Eu estou longe de ser um gênio, eu só estou enxergando com os meus olhos o que está na minha cara aqui. Enquanto as duas linhas se cruzaram e caíram para baixo no semanal, Ethereum saiu de $4.000 e foi parar em $1.300, 70% de prejuízo. Então, basicamente, a partir de agora eu quero fazer meus trades, seguir o que eu estava falando já há algum tempo, né, que eu tinha aprendido no Crypto Crew University, me basear muito no RSI e no Stochastic RSI no semanal. Bom, vou mudar para Solana aqui para vocês verem que todos os gráficos estão mais ou menos repetidos. Solana, a inércia já está inclusive no momento, eu diria, mais avançado para baixo do que Bitcoin e Ethereum. As duas linhas já estão chegando aqui no 50 no Stochastic RSI. Pode até parecer que elas vão cruzar para cima, o que seria bom para a gente, mas mais uma vez vou dar o exemplo. Enquanto elas se cruzaram e começaram a descer, o preço de Solana saiu de 187 e foi até 126, uma queda aí de 30% pelo menos do valor de Solana. Até onde essa queda vai? Não dá para saber, talvez agora seja um momento bom de entrada, mas a verdade é que o que manda em tudo é o Bitcoin. Se o Bitcoin está entrando num momento em que ele não parece ter força para continuar subindo, eu diria que a tendência de Solana no médio prazo é também não subir. Vou mostrar Dogecoin, que é uma moeda que eu nem falo muito aqui, eu já tive, mas também fui liquidado alguns meses atrás. Claramente você consegue ver como essas linhas se relacionam com o preço mesmo. Você vê, as duas linhas lá em novembro e dezembro do ano passado estavam aqui no alto, o preço estava aqui no alto. Quando elas se cruzaram, e mais ainda, quando elas perderam os 80 aqui, né, nesse momento, olha só, aqui as duas linhas perderam o patamar de 80. Despencou de 46 centavos, enquanto as linhas se mantiveram aqui embaixo, antes de cruzar de novo para cima, o preço foi lá para 13 centavos. Elas se cruzaram para cima de novo, foram até lá em cima, como dá para ver, e quem comprou lá embaixo teve um lucro de 100%. Elas se cruzaram de novo para baixo, já estão caindo aí quase 50% de novo. É possível que elas continuem caindo e talvez quando elas caírem, se o Bitcoin mostrar alguma força para subir de novo, que seja um bom momento para comprar Doge também. Isso está se repetindo em praticamente todas as moedas. Uma moeda que eu gosto, que eu já tive, mas também fui liquidado, já nem lembro se eu fui liquidado ou se essa eu resolvi sair porque já estava perdendo muito, é a NEL, que eu acho que ela tem um potencial de alta muito grande, baseado no que ela já fez nos outros 2 ciclos de Bitcoin que ela participou. Você vê, hoje ela está valendo $5, ela já chegou a $190 em 2017 e já chegou a $140 em 2021. Isso seria 70 vezes de valorização a partir de agora, isso sem você estar alavancado. Se NEL fizesse uma graça parecida com essa de novo, eu conseguiria sair com um lucro muito bom ainda desse ciclo, mesmo no momento eu estando com 91% de prejuízo. Mas você vê que o momentum dela também não está bom. As duas linhas nem chegaram até 80 aqui no Stochastic RSI, cruzaram para baixo e estão se aproximando dos 50. Elas vieram lá de baixo, aqui em março desse ano, e quem pegou essa subida conseguiu ter um lucro de $4,50 mais ou menos até 8, um lucro aí de 70% mais ou menos. Ótimo, né? Imagina quem estava alavancado então. Porém, as linhas no Stochastic RSI se cruzaram de novo e estão caindo. Com isso o preço também está em queda livre, já perdeu praticamente 50% do valor de novo. Isso se repete, moeda atrás de moeda, vez atrás de vez. Então, basicamente, eu estou parado com meu dinheiro todo em USDT agora. Pode ser que eu perca uma subidinha ou outra de alguma moeda, mas a verdade é que eu vou esperar as moedas, o Bitcoin principalmente, dar um sinal de que vai entrar em tendência de alta de novo para eu voltar para o mercado. Por enquanto eu estou fora. E para fechar as análises gráficas de hoje, aqui vou falar de cadena.
minha moedinha querida, né, que eu tive e quase foi liquidado, graças a Deus eu consegui vender antes de ser liquidado. Nesse momento ela está a 0,36, que é exatamente o valor que eu fui liquidado, mas ela já chegou a 0,33. A gente consegue ver no Stochastic RSI dela aqui, que ela está numa tendência de baixa já mais avançada do que todas as outras moedas que eu mostrei. As linhas se cruzaram aqui em cima, quando o preço dela estava ali por volta de 60 centavos, passaram do patamar de 80, já cruzaram o patamar de 20 para baixo também, e nesse momento ela está 50% abaixo do que ela chegou a estar. Aqui, em maio, ela estava em 70 centavos, agora está próxima dos 30 centavos. Quando o Stochastic RSI chega aqui abaixo de 20 e se mantém, é um momento normalmente que a moeda não tem força nenhuma para subir. Na verdade, ela pode dar até umas micro subidinhas, mas ela segue numa tendência de baixa. A gente pode ver aqui na subida que ela deu lá em novembro, dezembro do ano passado. Você vê que o momento do Stochastic RSI era bem melhor. Mesmo, né, ele deu sinal de compra aqui em julho do ano passado. O preço se manteve, vamos dizer, mais ou menos equilibrado, enquanto o Stochastic RSI subia, o que indicava que podia rolar uma explosão a qualquer momento. E essa explosão realmente rolou, saiu de 0,40 mais ou menos, foi praticamente a 2 dólares. Desde então as linhas se cruzaram para baixo, aqui em dezembro do ano passado, junto com quase todas as outras moedas. E na queda o preço saiu lá de 2 dólares e veio parar aqui nos 0,30 mais ou menos, mesmo patamar que estamos agora. Ou seja, em todo esse período em que as linhas se mantiveram aqui abaixo de 20, o preço só caiu. Abaixo de 20 elas entraram aqui mais ou menos, e nisso o preço ainda perdeu mais 50% de valor, saiu de 0,57 e foi para 0,30, né? Basicamente 50% de valor. As linhas se cruzaram ali embaixo de novo para cima, o preço deu quase 100% de lucro e agora está tudo lá embaixo de novo. Eu acho que ainda não é a hora de entrar de novo em cadena, e se Bitcoin mostrar força e essas linhas aqui se cruzarem para cima e cruzarem o patamar de 20 daqui a 2, 3 ou 4 semanas, talvez seja um bom momento. Eu vou mostrar se eu fizesse trade aqui para vocês. Bom, mas falei muito, por hoje é isso. Foi aquele vídeo mais denso. Enfim, na minha opinião, se você está no mercado spot, eu acho que você não precisa se desesperar. Mesmo que o Bitcoin caia para 90 mil dólares ou até um pouquinho mais, eu acho que ele ainda vai se recuperar mais uma vez nesse ciclo. Acho que o fim do ciclo não chegou, e tem gente bem mais otimista que eu ainda, mas eu acho que o fim não chegou. Eu acho que você não precisa se estressar absurdamente. Se você está alavancado igual eu estava, talvez seja melhor realizar seu prejuízo. E se você está no lucro, alavancado, talvez seja melhor realizar um pouco do seu lucro, porque talvez a gente tenha meses difíceis aí pela frente. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui dê errado, que o Colin, né, como eu já mostrei aqui, esteja certo, que o Bitcoin vai quebrar esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui e vai buscar os 150 mil, porém, não sei muito disso. Eu vou esperar o vídeo do Steve do Crypto Crew University. E por enquanto é isso. Bigodon voltou, mas segue fora do mercado. Amanhã tem mais, vou falar mais do Irã. Espero que vocês vejam o vídeo do Irã, do Futebol Uma Viagem. Minhas recomendações de hoje: vejam o vídeo do Irã no Futebol Uma Viagem, deixa o like, se inscreva. Arrombado. Valeu! A propósito, eu vou botar o link para esse vídeo do Irã do Futebol Uma Viagem na descrição, no final do vídeo e também num cardzinho durante o vídeo. Clica que vale a pena, sério, o programa é maneiro, roteiro feito pelo Edgar Alencar, melhor repórter esportivo do Brasil, vale muito a pena ver esse programa.